paz, queridos. Deixa eu me preparar aqui. Nessa noite, nós já ouvimos os louvores. Eu estava ali. E cada louvor que era ministrado, sabe, falava comigo de uma maneira diferente. E um louvor que me chamou muita atenção, que a Marisa estava ministrando aqui, tem tudo a ver com o que eu vou ministrar nessa noite. Por que temer? Se guardado estou, porque nunca perdeu uma batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Você crê? Você crê que Deus irá prover de novo? Amém? Rapaz, essa foto aí. Obrigado aqui pela água. Já faz um tempinho que eu não ministro. Eu sempre costumo falar que eu sempre preparo um sermão para mim mesmo. Eu preparo algo que Deus fale comigo. E se servir, se falar contigo esta noite, amém. Gostaria nesse momento que você abrisse no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 9. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepara-te para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estende do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca te abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramentos aos seus antepassados. Somente seja forte. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você crê nisso? Aleluia. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida, que retrata a passagem do comando de Moisés para Josué
na liderança do povo de Israel. Você conhece essa história. Após vários anos pelo deserto, passando prova, passando dificuldade, chega um momento em que Josué, ele assume o comando do povo de Israel. E este povo, ele foi testemunha viva do que Deus fez, dos milagres que Deus realizou através de Moisés. E agora Josué, ele se encontra neste momento recebendo uma palavra de encorajamento de Deus. É nesse cenário que Josué se encontrava naquele momento. Se você for ver no verso 6, quando Deus dá a ele uma palavra de fortalecimento, Deus fala assim no verso 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida. Seja forte e corajoso. Eu fico pensando no momento que Deus, ele proferiu essa palavra para Josué. Eu fico pensando no momento em que Deus falou para aquele homem que acompanhou toda a trajetória de Moisés, que viu tudo que um grande líder desempenhou para aquele povo. E nesse momento ali, Deus fala assim: ó, seja forte, seja corajoso, não temas. Deus é um Deus que ele conhece o nosso coração e também conhece o estado emocional nosso. E ele sabia que naquele momento ali o emocional de Josué, ele estava um pouco temeroso. Pois se não tivesse, Deus não falaria para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Seja corajoso. Tamanho era a responsabilidade que Josué tinha em suas mãos. Suceder um grande líder e guiar também um povo que era totalmente obstinado ao pecado. E é nesse cenário todo que ele se encontrava. No livro de Salmo, capítulo 86, você pode acompanhar comigo? Apenas 2 versos que iremos ler. Diz assim no Salmo 86, pode projetar aqui? Amém. Salmo 86, versos 6 e 7. Diz assim: Senhor, escuta a minha oração, atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamei a ti, porque tu me responde. No dia da minha angústia, clamei a ti, porque tu me responde. É interessante que Deus, ele conhece tanto o nosso coração, ele conhece tanto eu e você, amados. Ele nos sonda e nos conhece. A palavra vai falar isso lá no Salmo 139. Ele sabe tudo que nós passamos e aonde nós necessitamos de um reforço da parte dele. Quando eu penso no título dessa mensagem, o Deus que fortalece, ela abrange várias coisas. Como o pastor disse aqui, ela pode estar fortalecendo você no momento em que o seu emocional está um pouco abalado. Ela pode estar fortalecendo você no momento em que você está passando, talvez com a sua família. Ela está fortalecendo você no momento que talvez você, no seu emprego, recebe uma notícia que te abala. Mas nós queremos que Deus, ele nos fortalece em todos os momentos da nossa vida.
quando nós recebemos uma notícia que nós não estávamos preparados para aquilo. Deus, Ele também nos fortalece. Deus, Ele nos fortalece com um propósito e para um propósito. Com um propósito e para um propósito. O propósito que Deus estava fortalecendo Josué é para ele conduzir aquele povo. Esse era o propósito. Que ele estava abatido, ele estava temeroso, ele estava com vontade talvez de desistir, porque ele viu inúmeras vezes que Moisés encontrava-se cansado por lidar com aquele povo. E de repente ele se encontra com aquela responsabilidade de guiar aquele povo. E é nesse momento que Deus ele começa a fortalecer Josué. Sabe, querido, uma pessoa na posição de liderança como Josué, ele não poderia esmorecer. Ele não poderia esmorecer. Havia uma responsabilidade que pesava em seus ombros, de líder. Todo um povo ele esperava o cumprimento de uma promessa da parte de Deus. E ali se encontrava aquele homem. E o Senhor fortalecendo ele. Deus ele conhece a minha fragilidade, Ele conhece a sua fragilidade. Ainda que pensamos ser fortes, sabe? Ainda que nós pensamos que somos fortes, não queremos deixar transparecer essa fragilidade nossa. Não tem aquela história que o homem não chora? Eu não vou chorar porque eu sou forte. E Deus ele conhece a minha fragilidade, Ele conhece a sua fragilidade. Como Ele também estava sondando o coração de Josué naquele momento. E naquele momento, querido, que parecemos ser imbatíveis, Ele nos mostra que somos totalmente dependentes dEle. Eu fico a pensar em Elias, o profeta Elias. Todos nós conhecemos a história de Elias, grande homem de Deus, fez cair fogo do céu. Elias, ele no capítulo 18, ele era o cara. Era o cara. Matou os profetas de Baal, Será, fez cair fogo do céu. No capítulo 19, ele se desespera. No verso 3. No verso 4 do capítulo 19, ele já pede a morte. Lá no verso 9, o Senhor começa a fortalecer Elias. Elias, ele vai para uma caverna após pedir a morte. Aí lá no verso 9, o Senhor fala assim para ele: o que fazes aqui? E Deus ali começa a tratar com Elias. E o que eu acho interessante é o fato de que sermos separados por Deus para uma determinada obra ou por um determinado momento para cumprir uma missão, isso não quer dizer que nós não vamos nos encontrar fracos. Eu olho para o Júlio ali, eu vejo ele uma fortaleza. Talvez você olhe para o seu irmão e ache que ele é uma fortaleza. Eu que conheço um pouquinho o Júlio, se não fosse o Senhor, a circunstância que a nossa vida
leva, se não houvesse o cuidado de Deus, querido, se não houvesse esse fortalecimento vindo por Deus, nós seríamos ou teríamos totalmente um fracasso na nossa vida. Você já parou para pensar um pouquinho se Deus não fortalecesse você em determinados momentos? No Salmo 124, verso 1, o salmista vai falar que o Senhor é o socorro de Israel. No verso 1 ele vai falar assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Salmo 124, olha aí para mim, Salmo 124. A gente vai ler aqui do 1 ao 8. Diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, Ele já nos teria engolido vivo quando se enfureceram contra nós. As águas teriam nos arrastado e as torrentes teriam nos afogado. Sim, as águas violentas teriam nos afogado. Bendito seja o Senhor, porque não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que coisa interessante, nosso socorro está no Senhor. Nesse Deus que fortalece, nesse Deus que abre porta, nesse Deus que fecha a porta, mas Ele continua nos fortalecendo. Há situações que eu acho, é um modo de dizer que às vezes a gente fala assim, é engraçado, mas às vezes não é engraçado. Mas há situações que, por mais que possamos contar com um braço amigo, que por mais que possamos contar com irmãos de caminhada de fé, por mais que possamos contar com essas pessoas, mas há momentos que eles não vão poder fortalecer você. Por mais que você tenha um irmão de caminhada, por mais que você tenha uma pessoa confidente, mas em algum momento ele não vai poder fortalecer você. E eu acho isso interessante, porque Josué, ele era tipo um general. Ele tinha um comando. E naquele momento ali, eu creio que ele se encontrava, sabe, separado. Pensativo, quieto. Muitas das vezes, assim como o salmista Davi, quando ele declara no Salmo 46, verso 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na hora da angústia. Refúgio e fortaleza. Refúgio é lugar de esconderijo, sabe? Que você se esconde. Fortaleza é o lugar onde você se sente seguro. E ele fala isso. Deus, o Deus dele, é refúgio e fortaleza. Deus, ele quer fortalecer pessoas nessa noite. Ele quer me fortalecer, ele quer fortalecer você. Eu não sei em que área da sua vida você precisa ser fortalecido por Deus. Não sei. Há situações na nossa vida que a coragem vai faltar. E ele diz para você, seja corajoso.
situações da sua vida que você vai querer parar, como muitas vezes na minha vida eu quis parar. E ele vai dizer para você assim: não temas, não temas. A situação da sua vida que o desânimo vai querer te parar. E ele vai dizer para você assim, ó: não se desanime. Não se desanime. Parece que, sabe, queridos, que as situações, que aquilo que o Senhor nos prometeu, parece impossível de conquistar. Não sei se você já teve essa impressão. Você vê a promessa de Deus tem para a sua vida, mas parece que é difícil de conquistar aquilo. Parece que é difícil de alcançar. Você já teve essa impressão? Parece muito com aquele louvor. Tem um louvor que diz assim, ó: Parece que naquele dia nunca vai chegar. Parece que as suas promessas eu não vou viver. Tem um louvor que fala sobre isso. Possuir a terra que mana leite e mel. Às vezes nós temos essa impressão, sabe, que a nossa conquista parece que ela se esvai pelas nossas mãos. Estou com um pouco de dificuldade de enxergar aqui. Eu esqueci o óculos, eu pedi para a Natália lembrar a Gisele de trazer. Mas amém. A promessa que nos fazem, sabe, querer prosseguir. Há promessas que nos fazem querer prosseguir. Mas em meio dessas promessas, querido, há gigantes que estão entre essas promessas que nos fazem querer parar. Tem promessa na sua vida. Há coisas para você alcançar. Mas parece que tem gigantes, sabe? Para você transpor. A barreira para você transpor. E são nessas barreiras que o desânimo vem. E são nessas barreiras que a falta de coragem vem. E é nessas barreiras que a vida coloca que aparece o medo, o desânimo, o cansaço, a falta de coragem, a vontade de entregar tudo, a vontade de voltar para trás. São nesses momentos. Você vai lembrar que quando Moisés ele manda Josué e Caleb espiar a terra, e eles voltam com uma notícia, e os outros também voltaram. Ele pergunta: e aí, como é a terra? A terra é boa. A terra é boa. Ela mana leite e mel. Mas os outros falaram assim: os habitantes de lá são gigantes. Os problemas de lá são imensos. Não dá para transpor. Mas a promessa é boa sim. Mas os problemas que estão entre a promessa são meio difíceis de transpor. A dificuldade vem, o desânimo vem, e às vezes nós vamos, essa promessa ela vai se tornando distante, vai se tornando difícil de alcançar. Eu penso que nós podemos identificar nas nossas vidas que nos fazem ter medo, ter desânimo de prosseguir, mesmo mediante uma promessa, mesmo mediante uma palavra de um Deus que nos fala que estará conosco em todos os momentos. Eu creio que eu e você nós temos uma promessa.
E temos uma palavra de Deus também. E mesmo com a promessa e com a palavra de Deus, nós confiamos não confiando. Sabe? Eu confio. Deus, ele disse a Josué que ele conquistaria a terra. Mas ele teria que lutar. Você vai conquistar coisas, mas você vai ter que lutar para conquistar. Você vai ter que guerrear para conquistar. Eu não sei você, mas eu já identifiquei algumas coisas que tiram as minhas forças. Algumas coisas que me dão medo, que me dão desânimo, mesmo mediante uma palavra de Deus. No texto básico, vou pedir para você aqui abrir no verso 9. Eu vejo que no verso 9, Deus, ele dá um puxão, sabe? Parece que ele dá um puxão de orelha em Josué. Ele vem falando ali: eu sou contigo, esforça-te, não tenha ânimo. Ou seja, tenha ânimo. E lá no verso 9, parece que Josué, ele me dá essa impressão que ele começa, sabe, dar algumas desculpas para Deus ali antes do verso 9. E Deus, ele é enfático. Ele fala assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte, não se apavore, nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Deus, ele é enfático em dizer isso para Josué. Ele é enfático. Deus, ele já estava falando: rapaz, anima-te, eu sou contigo. Mas parece que a nossa natureza humana, como a natureza humana de Josué, sabe, sempre dando desculpa: Senhor, Senhor, não sou capaz, Senhor, esse povo, Senhor, sabe, Senhor, mas Senhor, é difícil, vai ser complicado. Parece que no verso 9 Deus dá um arroxo nele. Medo irá existir. Mas nós cremos que Deus, ele já liberou uma palavra para a nossa vida. E nós temos que tomar posse disso. Nós temos que criar coragem, mesmo vendo gigantes. Mesmo vendo gigantes. Nessa noite, querido, Deus, ele quer, como esse título aqui diz, o Deus que nos fortalece, ele quer nos fortalecer em determinada área das nossas vidas. A área da nossa vida ainda que estão fragilizadas, mesmo mediante uma palavra de Deus. Há situações que nós temos que entregar a Deus, os nossos medos, as nossas angústias,
Porque já há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, que Ele vai nos fortalecer. E essa promessa é uma promessa que nós vamos colher frutos disso. Nós vamos, sabe, lá na frente, ver a terra prometida. No momento que talvez Josué recebeu aquela palavra de fortalecimento de Deus, ele estava totalmente temeroso. Mas quando ele passou o Rio Jordão, quando ele venceu os gigantes, quando ele conquistou Jericó, lá na frente ele pôde celebrar. Lá na frente ele celebrou a conquista. Talvez no momento que você recebe essa palavra de que Deus está contigo, nesse momento você está passando por algo que as suas forças todas estão, sabe, sendo minadas. E você pode até pensar, poxa, Deus é o Deus que me fortalece. Mas por que eu estou com esse sentimento de medo, de angústia? Se Deus que me fortalece, por que eu estou passando por isso? Tem coisas que você vai ter que passar como esse povo passou. Mas tem uma coisa é você passar sozinho, e outra coisa é você passar com Deus. Uma coisa é você passar mediante uma palavra liberada por Deus. E é interessante que Deus, quando ele lança essa palavra para Josué, quando ele determina sobre a vida de Josué ele se encontrava em luto. A nação de Israel estava chorando 30 dias pela morte de Moisés. 30 dias de luto. Toda a nação, inclusive Josué. E é nesse momento de luto que o Senhor o anima. E é nesse momento de luto que o Senhor o fortalece. E é nesse momento de luto que o Senhor o encoraja. E é nesse momento de luto que o Senhor traz à memória dele que esse povo é o povo da promessa. E que eles iriam herdar a terra que Deus tinha jurado aos seus antepassados. Mesmo em momento de luto, mesmo em momento de dor, há uma palavra liberada para a sua vida. Não pense em nenhum momento que Deus não está contigo, porque talvez você esteja passando por alguma coisa, porque talvez você esteja passando por um processo. O Deus que fortalece está com você. Vários personagens bíblicos, se a gente for ver aqui, é interessante que eu sempre falo que nós gostamos de romantizar a Bíblia. Mas eu vejo que todos esses personagens bíblicos passaram, como dizem aí, na moenda. Sabe, passaram na moenda, ainda, ao invés de passar na moenda, né, Marcelinho? Ainda passa na peneira.
Mas em todos os momentos houve um fortalecimento da parte de Deus para eles. Em todos os momentos. E não é diferente contigo. Não é diferente. O Senhor Deus, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que abre porta. Israel, ele, durante todo esse processo, ele acompanhou tudo que Deus fez. Teve medo? Sim, teve medo. Teve prova? Sim, teve prova. Mas também houve um fortalecimento da parte do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez fraco em alguma área da sua vida. Talvez pensando em desistir, vendo o tamanho do problema, vendo o tamanho do seu desânimo. Mas eu creio que nesta noite você pode sair daqui de uma maneira diferente. Eu creio nisso. Eu creio que você pode entregar o seu problema a um Deus que tudo pode. O seu problema não é maior do que o teu Deus. Ele irá prover de novo. Ele irá prover de novo na sua vida. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará, querido. Você crê que Deus, Ele pode prover na sua vida? Você crê? Temer para quê? Temer, né? Se guardado tu estás num Deus que nunca perdeu uma batalha. Olha o tamanho do teu Deus. E Ele está dizendo nesta noite: não desanime, não temas, seja corajoso, seja forte. Eu estou